Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma vez gravarmos um vídeo para o nosso canal aí, Davi Pérez. Tanto o canal Davi Pérez, como no WhatsApp, como no Facebook, tá? Esse vídeo ele é postado. Nós estamos hoje ministrando a lição de número 8 da nossa revista Compromisso, tá? Sempre eu mostro a revista, tá? A revista Compromisso, essa aqui. A restauração, tá? Dos livros de Esdras, Neemias e Esther, certo? Então nós estamos hoje estudando com atraso aí, né, a lição de número 8, mas diariamente nós estamos postando aí os vídeos e os slides também para, vamos dizer assim, para diminuir, né, essa lacuna que ficou aí dessas lições passadas, tá? Então o título da lição 8 é Os Ataques à Restauração. Nós vamos entender que quando o povo de Deus procura fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, ataques virão, certo? Então nós vamos ver hoje com relação a Neemias, o que foi que ele passou, os ataques que foram contra eles, contra o povo de Israel, e a gente vai aprender juntos aqui nessa lição, tá certo? O textual é Neemias capítulo 4, verso 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, baseado nesse texto, tá? Sempre eu digo, quem estiver estudando as lições com a gente, é necessário que você acompanhe na leitura diária, sempre uma lição antes eu digo, a leitura diária, o textual é Neemias, nesse caso aqui, Neemias 4, 6. E os textos para base da lição, tá? Nesse caso foi o capítulo 4 de Neemias e o capítulo 5 de Neemias, tá? Então, se você estudar o capítulo 4, o capítulo 5, você vai entender tudo que vai ser proferido aqui nessa hora, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pela nossa introdução, tá? É uma introdução um pouco extensa, porque ela vai se dividir em 4 tópicos, mas assim a gente entende facilmente, tá? Com a ajuda de Deus. Então o título da nossa lição é Os Ataques à Restauração. Eu gostaria também de, antes de começar a ministração para vocês fiquem cientes que o slide que está aqui no rodapé não é o slide feito por mim, tá? Como as lições estão em atraso, eu não tive como fazer todos os slides. Então o slide que está aqui, que eu coloco disponível para os irmãos, esse slide e o das outras lições, é o slide da editora Convicção, a editora que confecciona as revistas, tá? É algo mais resumido, mas para você que vai ministrar aula aí na sua igreja, tranquilamente você consegue ministrar através do slide, tá? Então o slide que está aqui embaixo não sou eu que faço, esse slide que está aqui embaixo é um slide da editora Convicção. Então a nossa introdução ela diz o seguinte: Neemias experimenta a hostilização dos adversários por decidir realizar a obra de Deus. Então, como eu falei anteriormente, se você ou eu, a gente decide fazer a obra de Deus, com certeza, ataques vão vir. Fazem aproximadamente 3 anos que eu tenho esse canal Davi Pérez aqui no YouTube. Tá? Ataques vieram de todos os lados. Pessoas dizendo que nós queremos ser santos demais, pessoas dizendo que a gente não entende nada, pessoas dizendo que está tudo errado. O próprio YouTube, ele bloqueou a nossa página lá de monetização. O que é monetização? É você ter algum benefício, que eu não tive nenhum, tá, com esse canal. Se o canal atingir 100 mil inscritos, se você tiver tantas mil visualizações, e ele bloqueou, o YouTube já bloqueou essa parte, eu não posso mais fazer. Eu estou até pensando se daqui a uns dias eu vou poder até publicar esses vídeos. Porque perseguição existe. Se fosse um canal para falar bobagem, um canal de prostituição, um canal de palavras vãs, estaria aí bombando facilmente, teria muitos acessos e com certeza Davi Pérez estaria ganhando um bom recurso. Mas como não é isso, é um canal sério, é aquele canal que propaga a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, então não tem tanta visualização. Mas para mim, eu estava verificando esses dias, tem vídeos meus aí que estão com 350 visualizações. Isso para mim é fantástico. Porque eu sei que 350 pessoas, pelo menos, abriram e se interessaram em ouvir alguma coisa da palavra de Deus.
Então, para mim, já é o suficiente, tá? A indignação e o escárnio são marcas peculiares dos opositores. A guerra psicológica para instaurar o desânimo é deflagrada. A guerra psicológica para instaurar o desânimo. O que é que o povo quer? O que é que o mundo quer? Nos desanimar. Porque a partir do momento que eu ou você estamos desanimados, nós não conseguimos fazer nada. Psicologicamente falando, humanamente falando, a gente não consegue fazer nada. Então, quando vem os ataques externos, os ataques do inimigo, os ataques da própria família, os ataques da própria esposa, os ataques do próprio marido, dos próprios filhos, vêm para nos desanimar. Sanbalate, com menosprezo e zombaria, faz algumas críticas que devemos vê-las em outras perspectivas para não sermos atingidos. Então nós vamos ver aqui, na verdade são 5 pontos das críticas que foram feitas, tá? Vamos ver essas críticas em outras perspectivas. Primeira crítica que ele fez é entender que somos fracos. Sanbalate, ele disse que o povo de Deus era fraco. O questionamento do opositor, com o intuito de mexer com a autoestima do povo de Deus, faz reconhecer que somos vulneráveis. O que esses fracos judeus estão fazendo? Isso foi o que Sanbalate falou. Eis aqui um insígnia, pois para a missão que Deus nos entregou, não podemos nos considerar fortes, capazes, mas pequenos e dependentes do Senhor. Mas a nossa capacidade vem de Deus, está lá em 2 Coríntios 3:5. Em outras palavras, o Sanbalate aqui, ele acertou esses fracos judeus. Só que ele não disse fracos judeus em termos de dizer assim, esse povo depende de Deus. Esse povo não tem capacidade nenhuma, esse povo não tem, como o próprio texto aqui diz, não tem força nenhuma, não são capazes de nada, são pequenos e dependentes de Deus. Ele não disse isso. Ele menosprezou o povo de Deus, dizendo esses fracos judeus, como se eles não tivessem ninguém por eles. Então, se ele era maior, ele consequentemente facilmente iria derrotar o povo de Deus. Tá? Então, ele disse entender que somos fracos. O povo de Deus, nós que somos servos de Deus, precisamos entender que nós somos fracos, falhos, humanos e principalmente somos dependentes de Deus. Então, em qualquer circunstância, eu falei isso na lição 7. Em qualquer circunstância que nós venhamos a passar, precisamos entender que em tudo dependemos do Senhor. Tá? O outro ponto é viver para glorificar. A pergunta é se este povo irá fazer sacrifícios a Deus. Sanbalate também fez essa pergunta. Será que esse povo vai fazer sacrifício a Deus? Nossa vida deve ser um eterno culto a Deus. Esse é o propósito único da nossa existência. Eterno culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O corpo não está sempre com a gente está sempre andando com ele. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com entendimento, um culto com inteligência. Entendendo que a aflição você vai passar, dificuldade você vai passar, mas nem por isso você deve destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você não deve estar com bebedices, como a própria palavra fala, com cachorrice, com adultério, com prostituição. O homem casado deve ter uma única mulher. A mulher casada deve ter um único marido. Que isso, a sociedade de hoje, para eles isso não existe mais. Existe inclusive por aí até as casas de swing, em que casais, devidamente casados, vão para lá e naquele estabelecimento eles trocam de parceiros, dizendo que isso é a coisa mais natural do mundo. E não sabem, não entendem que isso é abominação ao Senhor. Então nós estamos inseridos nesse contexto. Precisamos entender, tá? Que devemos viver para glorificar a Deus. Você tem limitações, eu tenho limitações. Você tem problemas, eu tenho problemas. Porém, o nosso caráter, os nossos princípios que estão querendo destruir a cada dia, esses princípios não podem cair por terra. Eles precisam continuar, tá? Viver em esperança. A expressão, será que vão suscitar pedras dos montes de entulho e das pedras queimadas? Os muros estavam derrubados. As pedras estavam queimadas. Então o Sanbalate disse assim, será que vão utilizar essas mesmas pedras?
A proposta do Evangelho é vida em Jesus, semelhante à experiência do profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, está lá em Efésios 2,5. Então o que é que acontece? Muitas vezes, o que eu tiro de lição nessa passagem aqui, muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: caiu, pecou, fez bobagem, não serve mais para nada. Humanamente falando é isso. Se eu, Davi Pérez, hoje cometer um ato extremamente revolucionário aí, e alguém souber que Davi Pérez adulterou, que para muita gente, para muitos crentes evangélicos, é o pior pecado do planeta, e a Bíblia diz que para Deus não existe pecado grande nem pequeno, existem consequências do pecado. Tá? Mas suponhamos que isso não me aconteça, que Davi Pérez cometa esse delito. Sabe quantas vezes você que está me vendo hoje, se você souber, quantas vezes você vai mais ver um vídeo de Davi? Nenhuma. Porque para você eu não presto mais, para você eu não posso mais fazer a obra de Deus, para você eu não tenho mais utilidade nenhuma, para você eu sou um miserável pecador. Errei, pequei. Mas se eu me arrepender ao Senhor, se eu me converter, se eu voltar ao primeiro amor, a Bíblia diz que Deus aceita normalmente. Deus perdoa, Deus coloca novamente, chama a gente para continuar. Então o que foi que aconteceu aqui? Sanbalate, ele disse: será que eles vão utilizar aquelas mesmas pedras lá, né? Queimadas, derrubadas? Será que isso vai acontecer? No reino de Deus isso acontece. Quando o homem cai, quando o homem peca, ele não serve para mais nada. Para os outros ele não serve mais para nada. Mas para Deus ele ainda é uma pedra de edificação. Ser firme e constante. Tobias ridiculariza o trabalho do povo de Deus. Mesmo que construam uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Olha só, uma raposa, um animal frágil, um animal pequeno. Eles iriam construir uma muralha. Então o que foi que ele disse? Mesmo que eles construam, uma simples raposa vai lá, quer dizer, algo que eles não sabem nem fazer. Então aquilo ali vai ser derrubado facilmente, né? Opiniões como esta é um banho de água fria. No entusiasmo de muitos, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Está lá em Hebreus 10, 38. O que é que acontece? Já prestaram atenção que muitas vezes a gente tem sonhos? Sonhar não paga. Sonhar não é pecado. Você sonha em ter algo na sua vida. Você sonha em ter uma casa própria. Você sonha em ter um bom carro. Você sonha em ter um bom emprego. Você sonha em terminar a sua faculdade. Isso é sonho, meu irmão. E nós somos movidos por sonhos. Qual é o seu sonho? É lícito, vai ser para a glória de Deus, corra atrás daquilo ali. Você e eu temos de fazer isso. Não vai cair do céu. Tá? Mas muitas vezes a gente chega para um parente da gente e diz assim: rapaz, eu tenho um sonho. Eu vou dizer uma coisa bem básica aqui. Eu tenho um sonho de ter uma caminhonete. Uma caminhoneta, né? Um S10 ou D20. D20 não, que não existe mais, né? Não é mais comercializado. Um Hilux, uma Frontier, enfim. Eu tenho um sonho de ter uma caminhonete, um carro grande desse aí. Muitas vezes a família diz: não dá. Você não tem condição. O IPVA é muito caro. Os pneus dessa caminhonete é muito caro. A manutenção é cara. Você não tem condição de ter isso. Meu irmão, é mesmo que jogar um balde de água fria na sua cabeça instantaneamente. Praticamente você cai ali, você fica sem ação. Porque o diabo, ele tenta neutralizar o nosso psicológico, a nossa mente. Se ele conseguir neutralizar a nossa mente em alguma coisa, nós estamos destruídos. Destruídos, perdão, que o povo de Deus não é destruído. Nós estamos com uma situação espiritual complicada. Nós iremos parar, nós iremos travar. Então é por esse motivo que o texto lá de Hebreus diz: se recuar, a minha alma não se agradará dele. Prossiga, meu irmão. É um sonho, corra atrás. Claro que com a ajuda de Deus, né? Ser abundante. O texto nos revela que os judeus foram abundantes na obra de Deus. O povo se dedicou inteiramente ao trabalho. O segredo do sucesso do povo judeu foi não abrir o coração para o menosprezo, mas para o trabalho. E isso é foco. O povo não deu ouvidos. O povo continuou a trabalhar. Perseverança.
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é inútil. No Senhor, para muitas pessoas aqui na terra, esse trabalho é inútil. Para muitas pessoas aqui na terra, não ter tantas visualizações no YouTube é inútil. Porque o povo quer fama, o mundo quer glamour, o mundo quer riqueza. Mas o trabalho está sendo feito para o Senhor. E a Bíblia diz que esse trabalho no Senhor ele não é inútil, não é vão. Consegue, vai atingir alguém, vai falar para alguém. Alguém precisa ouvir. Então não é inútil, tá? Então, esses foram os 5 pontos, tá, das acusações, das injúrias que foram lançadas sobre Neemias e sobre aquela reconstrução naqueles muros, tá? O primeiro ponto, a disposição do povo sobre a ira dos inimigos. O que foi que o povo fez mediante a ira dos inimigos, tá? Os inimigos do povo de Deus se articularam. Neemias, ao perceber o complô, toma a sábia decisão de orar ao Senhor. Na lição 7 a gente falou isso. A oração é a força que move a mão de Deus. Existem muitos pastores por aí que pregam o seguinte: se Deus determinou, está determinado. Concordo. É isso mesmo. A Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus ele age do jeito que quer, da forma que quer e não dá satisfação a ninguém. Ele é soberano. Se Deus determinou, está determinado. Mas eu acredito piamente nisso. Está determinado por Deus. Concordo. Deus é soberano. Mas pode ser, de acordo com a vontade dele, ele pode se compadecer de mim e de você e mudar a situação. Para a glória dele. Não é para a minha glória, nem para a glória de outra pessoa. É para a glória dele. Isso pode acontecer. Exemplo, Ezequias estava deitado em uma cama para morrer. Foi determinado por Deus que ele iria morrer. Inclusive o próprio Deus mandou o profeta Isaías lá, mandei ele arrumar a casa dele porque ele iria morrer e não iria viver. Decreto de Deus, estava decretado. Deus é soberano? Decretado. O que foi que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias virou deitado, estava doente, virou o rosto para a parede e disse 4 palavras. Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu pergunto, precisava Ezequias dizer a Deus o que Deus já sabia? Porque Deus sabia que ele era um servo. Deus sabia que ele tinha feito tudo aquilo para a glória de Deus. Deus sabia que ele tinha sido um dos reis que mais buscou a Deus. Apesar de que o filho dele, Manassés, futuramente, seria um devasso. Mas eu pergunto, Deus não sabia? Mas o que foi que Ezequias fez? Ezequias disse, rapaz, eu vou falar com Deus. A situação é difícil, a situação é irreversível, mas eu vou conversar com Deus. E a Bíblia diz que quando ele orou, antes do profeta Isaías chegar no pátio do palácio, Deus falou, volte e diga que eu acrescentei 15 anos de vida a ele. Uma sentença de Deus pode ser mudada através de uma súplica de um servo. Agora, isso sempre vai acontecer? Eu não sou idiota, desculpa a expressão, de dizer que sim. Se Deus determinou, está determinado. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está difícil, meu irmão? Ora. Está complicado? Ora. A doença é terminal? Ora. O mundo está todo contra você? Ora. Então foi isso que Neemias fez. Ele tomou a decisão de orar ao Senhor. Jesus nos exorta a orar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, 41. Observe no texto que Neemias não apenas orou, mas também literalmente vigiou dia e noite. Diz o texto que os inimigos do povo de Deus são sutis e ardilosos. E os nossos inimigos diziam, antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Meus irmãos, eu acho que essa lição de hoje ela vai demorar um pouquinho. Geralmente a gente demora 30 minutos, 35 minutos, mas eu creio que vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa para a gente ver aqui. Veja bem. Antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles
e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Olha, o que foi que os inimigos disseram? Antes que eles percebam, a gente vai usar estratégias, a gente vai usar artimanhas para destruir esse povo. Agora, a gente não pode chegar com a nossa artimanha já exposta. Ela tem que ser algo camuflado. Onde é que eu quero chegar? Aos jovens que estão me ouvindo e vendo, não sei, na igreja, não sei. Cuidado com seus relacionamentos. Um relacionamento hoje, ele pode destruir a sua vida. Um relacionamento hoje, ele pode acabar com a sua espiritualidade. Um relacionamento hoje, ele pode destruir com o seu futuro. Rapazes belos, crentes, fiéis a Deus, que tinham compromisso com o Senhor, que viviam na obra do Senhor, se deixaram seduzir por carícias, se deixaram seduzir por rosto bonito, se deixaram seduzir por palavras bonitas. Eu lhe amo, você é o homem da minha vida. E o camarada foi e caiu nessa conversa. Abandonou o Senhor, a pessoa não tinha a mesma ordem de fé dele, e hoje a vida do cara está desgraçada. Moças da mesma forma. Moças íntegras, bonitas, servas de Deus, se encantaram por palavras de homens ímpios que ofertaram o mundo e abandonaram Deus. E hoje estão com a vida desgraçada. Gravidez indesejada. Filhos rebeldes. E isso, meu irmão, é para o resto da vida. Então tenha cuidado. Quando os inimigos aqui de Neemias disseram, antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles. Estaremos lá infiltrados. Então a gente vai matar eles. Então a gente vai acabar com a obra deles. O diabo quer acabar com a tua vida. O diabo, ele é o principal interessado em destruir você e a mim. Então tenha cuidado, tá? Neemias, sob a direção de Deus, organiza o povo a estar atento e bem armado para um iminente ataque. Aprendamos com Neemias que estamos sempre sobre ataque sorrateiro. Sempre. Não tem trégua não, viu? Sempre estamos sobre a mira de ataques sorrateiros. Ataques que a gente nem percebe. Mas se estivermos em oração, pedindo a Deus, clamando, Deus vai ouvir. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está lá em Efésios 6, de 16 a 17. Sempre em vigilância. Sempre em vigilância. Não baixar a guarda. Não, claro, isso é um sentido figurado que eu vou dizer aqui. Não tosquenejar, não piscar o olho. Claro que a gente vai piscar, né? Não dormir. Não vacilar. Porque o diabo, ele não dorme. O diabo, ele não vacila. O diabo, ele não pisca o olho. O diabo, ele está 24 horas por dia atento, tentando me derrubar e te derrubar. A surpreendente lição está no versículo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que foi que Neemias falou: não temais, não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Meu irmão, na situação mais difícil que você e eu estivermos passando, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lá no Velho Testamento, no início, existiam as cidades de refúgio, né? Onde os anciãos ficavam na porta da cidade e aquelas pessoas que cometiam um crime, elas iam à procura dessa cidade para se refugiarem ali. E quando chegavam ali, aqueles anciãos, eles ouviam o que a pessoa tinha a dizer: ó, eu matei porque se eu não matasse, ele ia me matar. Olha, eu matei porque eles invadiram minha casa e queriam matar minha família. Então aquelas pessoas eram refugiadas naquela cidade e a partir do momento que entrassem ali, os inimigos não tinham autoridade, nem podiam entrar para ali executar aquela pessoa, porque eles estavam protegidos em uma cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio.
O Deus Altíssimo é a nossa cidade de refúgio. Precisamos entender, lembre-se do Senhor. O que está em jogo aqui não é um muro, olha isso aqui, é interessante, mas a família. Não podemos fazer a obra de Deus e negligenciar nossa família, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por isso que Paulo disse, aos solteiros eu dou um recado, um conselho, não se case. E aos que estão casados eu dou outro conselho, não se separe. Porque o solteiro, ele tem tempo para cuidar das coisas do Senhor. E o casado, ele tem tempo para tomar conta da sua casa. Não significa dizer que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que é casado vai abandonar a obra de Deus, não é isso. Tá? Quem estiver pensando por esse lado está redondamente enganado, não é isso. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, é que o solteiro, ele não tem compromisso com outra pessoa. Ele não tem compromisso com o filho, ele não tem compromisso com despesa de casa, ele tem compromisso sim com a obra do Senhor. Meu irmão, quando eu era adolescente, todo sábado e todo domingo, se tiver alguém aí que foi adolescente comigo na época, lembra? Sábado, domingo era dia da gente ir para a igreja, culto de mocidade. A gente ia para a casa dos amigos comer pastel, coxinha, refrigerante. Era a vida da gente, irmão. Aí eu casei e aquelas pessoas também casaram. Hoje a gente pode fazer isso? Pode. Mas constantemente a gente pode fazer? Não. Porque nós temos os nossos compromissos, temos família, temos filho. Se a gente for para a casa de algum amigo, de alguma pessoa daquela época, a gente tem que levar mulher e filho, porque é a nossa família. A gente não tem mais aquele privilégio, não, eu vou sair só. Acabou, meu irmão. Se você é casado e entende o que é um casamento, você tem que entender que não é mais um, são dois. E não tem nada a ver com o que o mundo diz, é dominado, é mandado pela mulher, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que isso é uma só carne. Então por isso que Paulo exorta, os solteiros não se casem, os que são casados não se separem. Porque o solteiro tem tempo de cuidar das coisas do Senhor, e o casado tem também outras prioridades. Então, o que é que o texto está querendo dizer aqui? Cuide da família, não pode negligenciar a família. A palavra de Neemias foi clara, lutemos por nossa casa. Não devemos viver apenas para trabalhar enquanto os nossos são atacados. A nossa vida deve ter esta ordem. Deus em primeiro lugar, na sequência a família, e em terceiro lugar, o trabalho ou o ministério. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Nossa família em segundo lugar. Terceiro lugar, ministério ou trabalho. Se nós não lutarmos por nossa família, quem lutará? Se você, meu irmão, que está me vendo, se você não lutar por sua família, quem vai lutar? Tem que ser você. Principalmente homens, tá? Vocês são provedores e protetores da sua família. Isso é ordem divina, não é minha. O homem é provedor e o homem é protetor da família. O homem é sacerdote da sua família. Essa questão de sacerdote nos nossos tempos não existe mais. Isso existiu lá na antiga aliança. Mas o sacerdote é aquele que é responsável em organizar a sua casa, ensinar a sua casa, dar exemplo na sua casa e conduzir aquele povo até Deus. Tá? A reação do povo sob eminente ataque. Neemias sabia dos possíveis ataques. Então, elaborou uma escala de serviços que contava em edificação dos muros e vigilância. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Ele dividiu aí, né? Ó, vocês vão trabalhar e vocês vão vigiar porque os inimigos estão aí para atracar a gente. Infelizmente, alguns só trabalhavam e se esqueceram de vigiar. O texto diz, tanto se construíam o muro, quanto os carregadores, que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam sua arma. Os caras estavam atentos aqui. Neemias disse, vocês vão ter que fazer isso. Trabalhem com a mão e deixem a arma de vocês ali. Agora, isso aqui, meu irmão, entenda bem. Isso aqui não está querendo deixar uma conotação para a gente que o cristão ele deve ser armado. Ele deve estar com arma dentro de casa. Pelo amor de Deus, isso não significa isso. Está falando de uma situação lá do passado em que os inimigos vinham atacar o povo e que o povo de Deus naquela época tinha o seu exército e que o exército tinha um armamento e que aquele armamento servia justamente para proteger o povo com relação aos seus inimigos. Não vamos entender aqui que Davi Pérez ou a Bíblia Sagrada está dizendo que é para você ter uma arma dentro de casa, que é para você se defender, que é para você estar andando armado. Não está dizendo isso. Está dizendo que naquela época os homens estavam atentos aos ataques dos inimigos.
E para estarem atentos, foi necessário Neemias dizer a eles que eles estivessem com uma mão fazendo o seu trabalho e com a outra mão empunhando sua arma, porque eles estavam atentos. E naquela época era necessário. Mas Deus estava à frente de todos eles. É tanto que naquela questão dos muros de Jericó lá, né? A Bíblia, no Jerusalém, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que eles não usaram armas contra nenhum dos inimigos. Eles rodearam o muro e começaram a louvar a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que através dessa adoração, através dessa exaltação a Deus, Deus enviou um anjo e matou 185.000 soldados sem ninguém atingir ninguém. Então Deus ele não precisa de armas. Deus ele não precisa de subterfúgios humanos para que ele possa fazer a sua vontade. Não precisa, tá? Neemias percebia que a obra era extensa e precisava que eles estivessem mais próximos uns dos outros, por dois motivos: pela segurança e para que a reedificação dos muros fosse mais eficiente. Aquela conhecida frase, a união faz a força, né? Tem sua aplicação ideal aqui nesse contexto. Neemias instituiu entre eles um sinal de alerta, uma trombeta, que ao ser acionada, todos deveriam se reunir ali para combater juntos. Quando a trombeta fosse acionada, os inimigos estivessem chegando, alguém iria acionar a trombeta e eles chegariam junto aos outros para batalharem, né? Ao primeiro sinal de problema, devemos acionar o alarme e nos reunir como equipe, ministério, igreja e família para juntos pelejarmos. Ao sinal de qualquer situação, devemos nos unir como equipe, ministério, igreja, família e para juntos lutarmos, tá? Não é para estar desunido aí não. Um tipo de ataque inesperado. Neemias vivenciou a prática dos juros excessivos cobrados por empréstimos, que resultava em extrema pobreza e até mesmo escravidão para muitos judeus durante seus 12 primeiros anos de governo. Ele foi um exemplo de desprendimento e generosidade para com o povo. Agora o ataque era interno. E no caos surgem verdadeiros abutres para devorar o pequeno, o órfão, a viúva e o estrangeiro. A gritaria por parte do povo consistia no fato de que os ricos se aproveitavam da miséria para explorar o pobre e o necessitado. O pobre era vendido como escravo para quitação de dívidas. O texto descreve esse fato assim. Olha como é que o texto fala. Nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitos, nossos filhos e nossas filhas, à escravidão. Estamos sujeitando nossos filhos e filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. A reação de Neemias ao ouvir esse clamor é de indignação, pois o povo que Deus elegeu tratava seu próximo como exploração. A injustiça social foi um dos temas do seu contemporâneo. O profeta Malaquias, que pregava contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que é que acontece? Aqui começou uma batalha interna entre os próprios judeus, entre os próprios irmãos. Os que eram mais ricos começaram a explorar financeiramente os mais pobres, chegando ao ponto até de comprar, de pagar dívidas, de receber dívidas através dos filhos e filhas, como escravos. Então, foi preciso Neemias, com indignação, dizer: está errado, está errado. O povo de Deus não pode estar nessa discordância. O povo de Deus não pode, vocês não podem estar. Quem lê o texto, lá em Neemias 5, de 1 a 6, vai entender que Neemias disse: vocês não podem estar cobrando isso aí não. Isso é abominação diante do Senhor. Está errado. O contra-ataque do povo de Deus está lá em Neemias 5, de 7 a 14. A usura era o pior dos ataques, considerando que isto levaria Israel a experimentar uma implosão. O que é implosão? Quando vai implodir um prédio, acabar de dentro para fora. Desculpa, de fora para dentro, De dentro para fora é explosão. De fora para dentro. Neemias e seu povo, diante desse problema, têm algumas atitudes, entre elas, planejar um contra-ataque. O que é que eu vou fazer? O inimigo está rodeando a minha família, rodeando a minha... O que é que eu vou fazer? Planejar um contra-ataque. A fim de solucionar a crise instaurada. A primeira reação foi a autorreflexão. A mudança é filha genuína da autorreflexão. O texto diz claramente: analisei tudo. Meu irmão, se você estiver passando por alguma situação difícil, algum problema, reflita.
O que foi que aconteceu para que eu esteja dessa forma? O que foi que aconteceu para que isso viesse sobre a minha vida? Reflita. A segunda é: terei que lutar. Refletir, o que é que eu vou ter de fazer? Lutar contra aquilo agora. O texto nos revela aqui: e depois advertir aos nobres e oficiais, para estar no centro da vontade de Deus. Existe uma batalha diária dentro de cada servo. Caminhos tortuosos dão trabalho para endireitar. Um caminho que é torto dá trabalho para endireitar. Pois fazer o que é certo é uma peleja constante. Fazer o que é certo é uma peleja constante, principalmente no mundo de hoje. Fazer o que é correto para o mundo é errado. Isso é incrível, mas isso é certo. A terceira atitude foi a coragem de denunciar o pecado. O pecado tem que ser denunciado. Sem atenuante, o texto diz que Neemias foi incisivo em sua denúncia. Estais cobrando juros dos vossos compatriotas. A usura os levara a praticar o mal contra seus irmãos. A quarta atitude foi parar o que estavam fazendo para se reunirem a fim de resolver problemas. Bota uma coisa na sua cabeça: nós não temos condição de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós fazemos uma coisa ou fazemos outras. Eles estavam fitados para reconstruir o muro. Mas com esse problema eles não poderiam construir o muro e tentar resolver essa situação. Eles tiveram de parar para tentar resolver o problema. Tá? O texto diz: convoquei uma grande assembleia contra eles. Uma boa faxina exige atenção e dedicação. Sujeira pesada só sai com trabalho pesado. Para tal, temos que parar e tratar o assunto. A quinta atitude era ser exemplo para outras nações que não tinham aliança pessoal com Deus. E eu prossegui: não é bom o que fazeis, não é bom o que fazeis. Acaso não devias andar no temor do Senhor nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos aos nossos inimigos? Não tem nem o que a gente explicar aqui. O povo de Deus tem de dar exemplo. A pior coisa, o maior mau testemunho que existe é ver igrejas desunidas, é ver cristãos desunidos. Eu sempre digo isso. Fale de um homossexual para você ver o que é que acontece. Pessoas vão te xingar, vão colocar post lá no Facebook dizendo que você é fundamentalista, dizendo que você é ridículo, dizendo que você é isso ou que é aquilo, homofóbico, enfim. Fale de um cristão, fale de um irmão seu, ninguém vai dizer nada. A igreja não se manifesta. Os Estados Unidos fez uma charge, se eu não estou enganado, há uns 2, 3 anos atrás, contra Maomé. Meu irmão, a turma lá mandou retirar a charge e ter um pedido de desculpa, senão eles iriam invadir os Estados Unidos e a coisa estava feia. E a gente não defende o evangelho de forma nenhuma. É bom pensar nisso. Neemias, após confrontar sobre as injustiças, apela ao temor do Senhor para que os judeus não sirvam de escárnio aos gentios. Temer a Deus é o princípio de tudo. O povo confrontado é desafiado a ter atitudes dignas de arrependimento, e eles se convertem solenemente diante do Senhor. É maravilhoso quando a palavra de Deus provoca mudanças em nossa vida. Neemias usa essas vestes para dar uma advertência a esses. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. Neemias disse: se vocês não fizerem o que vocês estão prometendo agora, Deus vai arcar com vocês. E é isso que nós devemos fazer nos dias de hoje também, tá? A nossa conclusão: Neemias conseguiu acabar com a prática da usura, que resultara em extrema pobreza e até mesmo escravidão de muitos judeus. Durante seus 12 primeiros anos de governador, ele foi um exemplo de líder. Na sua avaliação pós-administração como governador, enfatiza que não se beneficiou do cargo para se enriquecer. Pelo contrário, serviu seu povo com integridade. Neemias tem atitudes diferentes das autoridades de hoje, que só pensam em se dar bem em detrimento da exploração do povo que o elegeu. Então Neemias, ele de forma alguma, ele quis se beneficiar de coisa alguma. Inclusive no texto, lá no capítulo 4 e 5 ele afirma, no capítulo 5 ele diz que teve a melhor comida, que teve as melhores regalias, mas ele disse que em tudo pensava nos seus irmãos. Ele não precisou de nada disso, de receber nada em troca pelo benefício que estava fazendo.
Tá? Então essa foi a nossa lição de número 8. Nós vamos postar brevemente a lição de número 9, que tem por título, deixa eu pegar o título da lição aqui, a restauração material se efetiva. O texto base é Neemias 6:3 e a nossa leitura diária é Neemias capítulo 6 e 7, tá certo? A quem quiser acompanhar as nossas lições, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome dele, que Deus possa nos abençoar.